Olá, companheiros. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos um pouco daquilo que o Livro dos Espíritos pode nos trazer para fins de entendimento, para fins de estreitamento desse plano invisível com esse nosso plano material e para que nossos caminhos cada vez mais se estreitem e cada vez mais se comuniquem na medida em que os nossos entendimentos vão ficando claros, vão ficando serenos, vão ficando tranquilos em relação a tudo aquilo que a espiritualidade nos passa, em relação àquilo que ainda é no nosso desconhecimento e que nós certamente podemos já, a partir de agora, usufruir para que o exercício dessa encarnação seja um exercício melhor, um exercício mais proveitoso, um exercício mais voltado também para as questões espirituais, uma vez que nós sabemos que a nossa verdadeira morada é a pátria espiritual e o nosso verdadeiro estado é esse de espírito, e que nesse momento ostentamos a carne nessa condição de alma, nessa condição de espíritos encarnados, justamente para cumprirmos etapas e seguirmos esse nosso caminho evolutivo. Então, nós estamos estudando o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de justiça. E aquilo que nos compete hoje falar está lá nas perguntas 880 a 885, e mais exclusivamente no direito de propriedade e também um pouco do roubo. Então, nós vamos já, em princípio, falar desse direito de propriedade, estabelecendo aqui alguns liames, alguns parâmetros em relação daquilo que ainda é de nossa confusão. Porque quando nós falamos de direito de propriedade, nós estamos falando daquilo que se refere a bens verdadeiramente aquisitórios e aqueles que permanecem no ser espiritual. Ou seja, seria a mesma coisa que dizermos que esses bens, essas propriedades que chegam para ficar, são aquelas que realmente são valorosas em todos os momentos, tanto no que se refere a esse plano carnal, no plano material, mas também naquilo que se refere a tudo que nós levaremos para a nossa vida espiritual, ou seja, nossas vidas de espírito, a nossa vida infinita, essa que não cessa, essa que não tem fim. E tudo isso que é, nesse momento, de nosso, não só de nossa curiosidade, mas também daquilo de valoroso, nós estamos aprendendo, estamos estudando e vai ser hoje sim, mais uma vez, objeto dos nossos estudos. Também para que possamos desmistificar um pouco que bens, propriedades, é tudo aquilo que se refere tão somente ao material. E não é. E nesse momento já fazemos aqui uma individualização de bens materiais para bens não materiais. Ou seja, aqueles materiais são esses que a gente no dia a dia adquire, são esses que nos são comuns, né? Que podem ser bens móveis, bens imóveis, esses que nós estamos acostumados a tratar e até dar uma certa relevância, entendendo que somente esses são aqueles que importam, são aqueles que interessam. E, na verdade, não é isso. E aqueles bens que são bens imateriais são esses que são pertinentes ao espírito, são esses que fortalecem o espírito, são esses que nos fazem crescer, são esses que nos fazem ter um entendimento melhor da vida, do plano, qualquer que seja aquele que estejamos nesse momento inseridos, tanto o plano físico como o plano espiritual, e que nos faz perceber, de fato, aquilo que é de importância. Então, vamos já, de imediato, acessar a pergunta 880, em que Kardec pergunta assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais de homem? Ou seja, esse direito, aquilo que nós não só adquirimos, mas como também exercitamos. Que direito é esse? E a pergunta merece uma resposta que não poderia ser outra dos Espíritos, que diz assim, o direito de viver. Por isso é que ninguém tem de atentar contra a vida do seu semelhante.
nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Porque é um direito nosso, é um direito de cada um, né? Esse direito de viver, o direito à vida, ele está muito relacionado ao progresso, muito relacionado àquilo que nós estamos, desde aquele momento da criação, ligados por força do que Deus nos concede, né? O direito à vida. E nós estamos falando aqui o direito à vida, a gente pode tanto entender, nesse caso aqui, que Kardec é mais específico até, no direito da vida física, corpórea, mas também da continuidade da vida, em qualquer situação em que a vida se encontre, tanto material como imaterial, física ou espiritual. Mas nesse caso, ele fala aqui é o direito de viver. Por quê? Porque é a forma que nós, espíritos imperfeitos, ou também qualquer espírito que ainda tenha a necessidade de encarnar, tem de evoluir. Então, o direito à vida, esse é o direito primeiro, é o direito de viver. E que não cabe a ninguém, quem quer que seja, interromper esse ciclo. Vejam só que interessante, né? Ninguém. Porque a partir daí estaríamos interferindo em uma jornada evolutiva. Porque nós temos aqui o nosso tempo, que não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus. É o tempo que Deus nos permite e estabelece para que nós, em cada encarnação, tenhamos o início e o seu termo. E nesse espaço de tempo, nós aqui estamos para fazer e tirar o melhor proveito naquilo que se refere à nossa evolução. Então aí a gente pode incluir expiações, a gente pode incluir nossas provas, e estamos falando nisso na condição de espíritos imperfeitos, né? Vocês sabem que nós que encarnamos aqui nesse planeta de provas e expiações, dadas as características do nosso planeta, a gente está muito ligado a essa condição, inclusive de resgate, né? Uns chamam de expiação, outros não importa. Alguns chamam de karma, não importa que nome tenha. Para nós, na nossa doutrina, nós falamos aqui em expiações, ou seja, nós estamos aqui nos equilibrando com a lei. Via de regra, vivenciamos aquilo que em outras situações, em outras ocasiões, nós malferimos a lei, né? E agora, nesse momento, ou em outros momentos passados e ainda futuros, Deus nos dá a oportunidade para que nós nos equilibremos, ou melhor, nos reequilibremos diante de tudo aquilo que ainda estamos fazendo de forma indevida, que fizemos lá atrás e que nesse momento vocês sabem que ainda pisamos muito torto, falseamos muito, mas sempre vamos estar diante de situações que não são próprias para os nossos crescimentos e também para o equilíbrio da lei. É fundamental, inclusive, que a gente tenha aí já como um raciocínio vivo, que não é de nada proveitoso a reclamação, a lamentação, e que nós estamos inseridos naquilo que necessitamos, nós vivenciamos aquilo que necessitamos para que observemos melhor a lei, para que nós estejamos atentos, para que nós possamos cada vez mais estarmos adequados com as situações que nos são próprias, porque Deus nos colocou diante dessa situação. E é por isso que vivenciamos tudo que vivenciamos. Então não cabe nenhum tipo de lamentação, não cabe nenhum tipo, nesse momento de reclamação, que isso fique claro, que seja também objeto de análise de nossa parte. Mas, para que esse ciclo se cumpra, é necessário que a gente esgote aquele período que foi estabelecido pelo nosso Pai como o ciclo necessário enquanto estamos encarnados, a cada existência ou a cada encarnação, para que nós possamos cumprir direitinho aquilo que foi estabelecido. Então, por conta disso, nem a nós, nem a outra pessoa, quem quer que seja, é dado o direito de abreviar, de tirar a vida de quem quer que seja. Ainda nos deparamos com muitas situações que nos fazem questionar, inclusive, algumas legislações, não a nossa, mas legislações internacionais. Aqui e ali a gente observa aqueles que
ainda se valendo da lei, se permitem abreviar a vida, eutanásia, e tem outros métodos ainda que são permitidos para que se evite supostamente um sofrimento. Entendemos, e a doutrina espírita nos esclarece, que quando assim agimos, nos valendo inclusive de meios legítimos, inclusive de meios legais, nós estamos malferindo a lei. E esse ciclo, quando é interrompido por nós, na condição nominal, ele terá que se cumprir num outro momento. Então, a ninguém é dado abreviar, até porque isso é um direito de viver. E ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, seja embasado em uma legislação, seja embasado em um sentimento, seja embasado num sentido de justiça, né? A ninguém, seja qual for o fundamento, a ninguém é dado interromper esse ciclo natural e divino que o nosso Pai estabeleceu. Seguindo em frente, nós temos lá na pergunta 882, tem um homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Nós já estamos falando propriamente nos bens que são adquiridos durante o exercício de um labor, o exercício de um trabalho. Então, visto que nós temos lá o direito à vida e nós estamos falando do direito de propriedade, Kardec vai além e pergunta se tem um homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho. E aí é importante que a gente mais uma vez visite a nossa condição de imperfeição. Porque vejam bem, muitas das vezes essa confusão ela se mostra clara para nós na medida em que ainda valorizamos companheiros que estão na carne e que têm um salto, uma condição material maior do que outros companheiros, né? Então, aos nossos olhos, esses companheiros são bem-sucedidos, né? Aos nossos olhos. E é importante que a gente perceba que essa condição de verdadeira propriedade que não reside no volume de bens materiais, seja bem observado. Porque se nós não avaliarmos com calma, com prudência, aquilo que devemos e já podemos fazer, vamos entender que cada um que consegue acumular, que consegue produzir uma quantidade maior de bens materiais, esse companheiro é bem-sucedido. E para nós isso ainda é muito visto diante dessa condição de um julgamento falho, hein? Vejam vocês, a gente não consegue fazer isso. Um companheiro se apresenta diante de nós, ostentando um poderio material, e logo nós abraçamos esse companheiro ou dedicamos a ele mais tempo, dedicamos a ele mais valor, simplesmente por força daquilo que ele demonstra ter. Enquanto companheiros mais modestos, companheiros mais humildes, que inclusive muitas das vezes até são detentores do mesmo poderio material, hein? Esses companheiros não são abraçados por nós da mesma forma, mas é o nosso coração ainda, né, tomado de valores que nem sempre são valores que são dignos de uma maior observação de nossas partes. E aí, o que a gente faz? A gente abraça, a gente exalta, a gente faz com que aquele companheiro que se mostra mais poderoso materialmente, economicamente, financeiramente, esse companheiro seja por nossa parte ou de nossa parte mais agraciado ou mais venerado do que aquele outro companheiro que se mostra mais humilde ou não tem mesmo, ou tem e nem faz questão dessa ostentação. Mas o que é importante é que não é proibido juntar bens, não, hein? Não é proibido. E nem objeto de uma crítica
esse ajuntamento de bens. O que se faz é uma análise de duas questões. Primeiro, como esses bens foram adquiridos. É importante demais avaliarmos, porque se foi adquirido em detrimento de quem quer que seja, se foi adquirido de uma forma que nós não consideramos nem lícita e nem de uma forma que nós podemos valorar e dizer, poxa, que bom que ali se percebe entrega, trabalho, honestidade e se percebe sinceridade. De imediato, nós temos que olhar com outros olhos, não nos estendermos aqui a críticas, porque a finalidade não é essa, mas que seja objeto das nossas observações para não valorarmos demais, porque esse ou aquele companheiro pode não ter tido critérios nos seus métodos de ajuntamento desses bens. E uma outra questão, que é a segunda, qual é a destinação que esse ajuntamento de bens vai se mostrar ou vai ter diante das verdadeiras necessidades? Porque, vejam bem, nós não estamos falando aqui de uma crítica pela crítica, não é isso. Nós estamos falando de uma análise, nós estamos falando de uma observação de como aqueles bens foram ajuntados e de como eles vão ser defendidos. E nesse meio termo, qual o uso que se dá a esses bens que foram guardados, acumulados, ajuntados e que hoje se percebe, hoje em qualquer tempo, se percebe um montante ali maior. Porque se você, nessa condição de possuidor, não dá uma boa destinação, para que esse acúmulo? Mas eu vou defender aquilo que é meu, com unhas e dentes. Eu tenho esse direito porque me foi adquirido de uma forma lícita. Eu trabalhei para esse fim. Muito bem, muito bem. Não há condenação naquilo que se tem. A condenação está na forma como se obteve ou da destinação que se dá naquilo que se tem. Nesse amontoado, nesse aglutinamento, porque as necessidades são muitas, né? E não vamos aqui falar delas, porque são de toda ordem, tanto materiais como abstratas, enfim, são de toda ordem as necessidades. Mas nós estamos falando exatamente dessas propriedades que geraram bens materiais. Eu posso defender? Posso e devo. Posso e devo. Mas essa defesa está pautada em quê? Ela está baseada em quê? Numa destinação útil que eu vou dar? E mais ainda, eu estou observando, eu que sou detentor desse excesso. Vamos lá, vamos partir aqui para uma situação de exuberância naquilo que se refere a esse conjunto maior de bens. Como é que eu estou fazendo? Que destinação eu estou dando? Eu estou observando os necessitados de toda ordem? Eu estou fazendo com que aquilo que eu tenho chegue de uma forma justa e de uma forma proveitosa àqueles que têm necessidades? Ou eu estou agindo como um usurário que estou tão somente guardando esses bens, sabe-se lá com que fim ou em nome de quê, para em algum momento fazer uso deles e nem se sabe que momento seria esse, porque o momento seria o de uma necessidade, né? Mas muitas das vezes a gente fala, não, para a minha necessidade, para a necessidade dos meus, a gente ainda não se vê como irmãos, né? Deus disse que todos somos seus filhos, então todos somos irmãos, né? E o Cristo também ressaltou isso, que nesse orbe que nós nos encontramos, em que Cristo prega o amor, né? E ele fala desse amor fraterno, ele ressalta sempre que somos irmãos. Então, seria muito próprio que cada um de nós nos víssemos dessa forma, pensássemos que todos somos merecedores de auxílio, de amparo e de toda atenção por parte de todos nós, e isso seria aí o melhor dos mundos, né?
mas ainda não estamos vivendo no melhor desses mundos, né? Então, ainda nos falta essa condição de olhar com todo o sentimento que o olhar guarda, a nível de estabelecermos uma ordem de que olhássemos e víssemos o que realmente há que ser visto. Então, se eu não estou olhando com atenção para a destinação daquilo que eu possuo em excesso, eu me torno também um perdulário e, a partir daí, o que vem à tona? O egoísmo, né? Essa chaga ainda, né? Isso que faz com que nós nem exercitemos o nosso sentimento e nem permitamos que outros companheiros façam os seus melhores, porque para nós sempre vai haver dúvidas naquilo que tem por trás de qualquer intenção, na medida que o meu coração ainda está tomado dessa viciação e faz com que o meu olhar seja um olhar daquilo que eu possuo, daquilo que eu tenho. Eu não vou nem conseguir ver que o outro companheiro está tomado das melhores das intenções, porque eu sou egoísta, eu vou achar que todo ato que traz no seu bojo um auxílio, uma ajuda, também está tomado daquilo que ali na frente possa se tornar proveitoso. Vamos seguir em frente. 883. É natural o desejo de possuir? Olha que pergunta inteligente de Kardec, como todas as demais, né? Porque o desejo de possuir está em nós. Porque nós ainda atrelamos muito essa condição do ter com a condição de uma suposta felicidade. Em condições normais, quando temos, nós estamos satisfeitos. Mas não nós, não ainda no momento em que nos encontramos, porque o fato de termos não nos traz uma avaliação melhor nem real do que devemos fazer com o que temos, principalmente com aquilo que temos em excesso. E aí a gente vai até sair um pouco dessa condição material para falar daquilo que temos em excesso, tudo que temos em excesso. E é importante dizer isso para que a gente não fique num espaço guardado, num espaço reservado, de que esse excesso pode ser tão somente em relação àquilo que é material. E não é verdade. Quantos de nós têm excesso de alegria? Quantos de nós têm excesso de bom ânimo? Quantos de nós têm um excesso de bom humor? Quantos de nós têm excessivamente aquilo que chamamos de otimismo? E quantos de nós não têm? Quantos de nós não têm? E é exatamente essa divisão, o fazer chegar ao outro aquilo que temos em excesso, que deve ser observado. Quando falamos de propriedade, inclusive, estamos falando de todo tipo de propriedade. Todo tipo de propriedade. Mas nós, volto a repetir, na nossa condição ainda primeira de pouca observação, nós nos detemos nesse círculo fechado da propriedade material. E não é isso. A verdadeira propriedade é tudo aquilo que nós dissemos e ressaltamos inicialmente, que é essa condição de melhora não só nossa, mas de qualquer pessoa, de qualquer espírito, de qualquer companheiro que caminhe junto conosco, ainda que a certa distância. E isso é valoroso para todos. Essa verdadeira propriedade que trata exatamente de um proveito, de uma condição de bem-estar para quem quer que seja, ainda que não seja o detentor direto da verdadeira propriedade, pode ser aproveitado por ela. E aquele que tem, aquele que possui, principalmente aquele que possui excessivamente, seja o que for, quando nós nos observarmos nessa condição de irmãos, nós vamos estar atentos para a fraternidade, para a solidariedade, que traz em seu bojo a divisão, a igualdade, fazer chegar ao outro tudo aquilo que ele não possui, porque a minha felicidade não é que dependa diretamente da felicidade do outro.
mas faz com que eu me torne mais feliz na medida em que eu divido e que eu faça chegar ao outro na condição de irmão, de filho de Deus, e naquele companheiro que está atrelado a mim, sim, ele também receba daquilo que eu tenho de maior ou a mais e que ele não possui. Então, essa observação sempre vai caber. Sempre vai caber. O que é propriedade, o que eu possuo a mais, o que eu posso dar, o que eu posso levar, o que eu posso fazer com que o companheiro tenha também na medida em que eu tenho muito. E defender tudo isso é legítimo. É legítimo. O que pode ser ilegítimo é o fim. Qual é o fim? Sustentar o meu egoísmo? Fazer com que cada vez mais a minha vaidade fique robusta? Fazer com que aquilo que eu possuo não se perca na medida em que eu entendo que não devo dividir, que não devo dar um pouco, porque se eu der, vai me faltar? Se eu der, eu terei uma baixa no nível daquilo que me pertence? É isso que há que ser observado, porque aquilo que é real, verdadeiro, próprio, isso não se perde, ainda que eu distribua. Não se perde. Seja material ou seja imaterial. Não vai se perder. Vamos lá. Vamos para a pergunta 884. Qual o caráter da legítima propriedade? A propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Sem prejuízo de outrem. Prejuízo de qualquer ordem. Ter por ter. Eu tenho e eu vou defender ou vou adquirir de qualquer forma. Mas você está tirando daquele que não tem. Ou você não irá permitir que aquele que também faz jus a essa obtenção, que ele tenha. Estamos falando mais uma vez do egoísmo, né? Nós estamos falando mais uma vez do orgulho, daquilo que a gente acha que pode adquirir de qualquer forma, de qualquer jeito. E eu levo prejuízo ao outro porque o meu interior diz que só eu mereço ter. Eu sou aquele que sou mais orientado para possuir. Porque se eu tiver, eu posso fazer pelo outro da minha maneira. E mais ainda, eu estabeleço que se o outro tiver, ele não vai dar uma destinação tão boa quanto eu darei. A gente está falando do egoísmo, mas nós estamos falando também desse prejuízo, né? Nós estamos falando desse caráter da legítima propriedade, porque na medida em que eu adquiro de forma lícita, de forma honesta, de forma justa, de forma proveitosa, vejam bem, de forma proveitosa, ou seja, eu vou fazer chegar àqueles que não possuem o que eu puder fazer chegar, tudo isso é legítimo. Mas na medida em que eu causei qualquer tipo de aflição, de dor, de tristeza, de prejuízo, essa propriedade não é legítima. Não é legítima. E aí, vejam bem, mais uma vez, estamos destacando todo tipo de propriedade. Porque nós estamos só falando do ter o material. Se a sua alegria, se o seu bem-estar, se nesse momento as suas emoções e a sua sensibilidade está fundada no sofrimento de quem quer que seja, se é objeto da tristeza de quem quer que seja, e se faz sofrer quem quer que seja, essa propriedade não é legítima. Ela não é uma propriedade justa. E mais ainda, ela é passageira. Então, embora o espírito seja imortal, aquilo que não for legítimo, justo e verdadeiramente proveitoso no que se refere à propriedade, ou seja, aquela que não se perde em nenhum momento, em nenhum plano, ela vai se esvaziar.
E vai chegar um momento que teremos que iniciar todo um trabalho, toda uma condição, para que aquilo que nós hoje destacamos como aflição seja uma aflição didática, para que possamos entender, para que possamos observar, para que possamos vigiar, inclusive, tudo aquilo que não é proveitoso e não é próprio para se perpetuar a nível de uma propriedade legítima. Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso estudo. Eu separei aqui um texto de Miramês, e esse companheiro muito voltado para aquilo que o Livro dos Espíritos traz. Ele é minucioso em cada questão, em cada pergunta, e eu separei aqui um texto dele, uma observação, naquilo que se refere à pergunta 885, será limitado o direito de propriedade? Ou seja, ele é largo, ele não tem fim, esse direito de propriedade, ele cada vez vai, sem encontrar um termo final. E olha que o companheiro traz, muito em resumo também, daquilo que foi objeto do nosso estudo dessa oportunidade. Ele diz assim: do ponto de vista espiritual, o direito de propriedade dos bens imperecíveis do espírito são ilimitados. Tudo é de Deus e, consequentemente, dos seus filhos. Porém, é de ordem divina que saibamos usar os bens que possuímos. Mesmo se adquirirmos as coisas com honestidade, convém à lei que as saibamos usar com discernimento, não buscando prender os valores de modo a não servirem para ninguém. A circulação dos valores é lei natural que dá vida às coisas que se movimentam. O usurário guarda seus bens, mas esses bens guardados não servem nem para ele, nem para os outros. E Deus nada fez para ficar imóvel. Se não se precisa de tais ou quais roupas, que sejam dadas a quem precisa. Que se haja assim com a comida, a bebida, os alimentos e com a própria força espiritual que emana dos conhecimentos. Passemos lá para os que carecem de instrução. A nossa boca foi feita para falar e os ouvidos para ouvir. Não os fechemos, que estaremos fechando os condutos por onde passa a luz para o nosso coração. Usemos tudo que Deus nos deu. A vida é circulação, o que podemos notar em todos os reinos da natureza. Na posição do homem, no grau em que se encontra para a luz, por ignorância, ele tenta interromper o crescimento dos seus próprios valores. O Espiritismo, pela ação dos benfeitores espirituais, envia mensagem de todas as ordens para os homens, no sentido de que eles trabalhem na caridade, porque fora dela não há salvação. E essa caridade com Jesus se divide em 1000 mãos, capazes de ajudar servindo a todos os povos e despertando todas as nações para a paz universal, usando as coisas sem desperdício e alimentando a vida pelos processos do amor. Pode ser ilimitado o direito de propriedade das coisas materiais, conquanto possamos encaminhá-las rumo às necessidades dos que sofrem, dos famintos de pão, de vestes, de teto e de paz. O amor não tem limites. Podemos amar em todas as direções. O milênio que se aproxima, que é esse milênio que já estamos vivendo nesse momento, vem nos favorecer um ambiente de compreensão, de modo que a doutrina dos Espíritos encontre os corações preparados para que possam amar a Deus em todas as coisas e sentir o próximo na igualdade que Deus os criou. O mundo, por enquanto, não suporta mais luz do que a que nele se encontra. Até essa traz um pouco de distúrbio nos sentimentos de quem não esteja preparado para ela, qual aconteceu com os discípulos do Cristo quando ele foi orar. Meditemos em Lucas, no capítulo 22, versículo 45, que diz deste modo, expressando-se em verdadeiro sentido. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. É o que ocorre com certos companheiros. Desejam avançar no despertamento espiritual, mas quando chegam as provas, as lutas internas,
passam a dormir de tristeza nos campos de luta. Devemos nos preparar para as lutas com nós mesmos, para vencer todas as dificuldades e acender a luz no coração. É certo que tudo que adquirimos legitimamente é nossa propriedade. Entretanto, é preciso saber que uso vamos fazer desta propriedade. É bom que saibamos que no universo, por lei, nada para. A vida é movimento, porque Deus não cessa de criar e Jesus está sempre operando. Se assim não fora, a Terra já não existiria mais. Os direitos dos homens na Terra são mutáveis, porque eles estão em um processo de ascensão. A cada dia surgem novas coisas e novas leis humanas. Reformam-se as leis constantemente, porque o progresso é Deus ativando seus filhos para o despertamento maior. É por isso que em um século as leis por vezes são normais e já em outro entram em decadência. No entanto, a substituição é um amparo dos próprios homens inspirados pelos benfeitores que dirigem as nações. Repetimos que a verdadeira propriedade são os talentos de vida colocados por Deus no coração das criaturas, na cidadã da consciência. E aqui nós terminamos o nosso estudo de direito de propriedade, das perguntas 880 e 885, esperando que tenha sido de bom proveito e que nós cada vez mais entendamos aquilo que é propriedade, o direito da propriedade e a legitimidade em sermos aqueles portadores e adquirentes cada vez mais de propriedades legítimas, ou seja, aquelas que nos impulsionam cada vez mais para o progresso e para a nossa evolução espiritual. Que Jesus continue preenchendo a todos os nossos corações e nos fornecendo sempre possibilidades em que nós nos encontraremos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Fiquem em paz.